Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao podcast Questão D. Eu sou o Dandy Souza e antes da gente começar com o nosso último episódio especial de Natal aqui do podcast, com a participação do Cláudio Cordeiro, eu preciso passar uma informação para você sobre o episódio de hoje. Talvez você vai encontrar uma diferença no áudio porque ela foi retirada de uma live do Instagram. E como o Instagram não tem esse suporte para áudio e vai captar alguns outros ruídos, então não se espante. Apenas peço para você ficar atento com o conteúdo, com as curiosidades e principalmente com todas as indicações e informações que o Cláudio Cordeiro, nosso convidado, vai passar, tá ok? Então, aproveite o episódio de hoje, que é um especial de Natal, que vem com um filme que é lançamento, que tenho certeza que você vai gostar, tá ok? Então, Feliz Natal, fique bem, muita luz e amor. Chega de delongas, partiu o episódio. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao podcast Questão D. Eu sou o Dandy Souza e no episódio de hoje, dando continuidade às nossas indicações e análises de filmes e séries sobre o Natal, hoje eu estou trazendo um convidado muito especial e ele é meu conterrâneo. E ele tem uma página que faz entrevista com celebridades, empreendedores e diversos campos. E ele é o Cláudio Cordeiro. Cláudio Cordeiro, pode entrar, é com você. Boa noite, Dandy. Muito obrigado pelo convite. Falar de filme, para mim é um prazer. Muito obrigado. E ainda mais nessa época tão especial para muitas pessoas, que é o Natal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Só divulga aí o teu arroba para todo mundo conhecer o teu trabalho. Sim, eu sou o Cláudio Cordeiro, administrante de psicologia, e tenho um canal, tenho um perfil, Cabe um Café, onde eu faço entrevistas, bate-papo, frases, pensamentos, informação. Tudo que traz, tudo que agrega a pessoa, né? E o café é justamente é um pretexto para que a gente converse, mas sobre diversos assuntos, tá? Não é só sobre café. Ele é de um livro, esse filme. Ele foi traduzido para o português e Netflix fez aí, gravou o filme lançado agora no final de 2021. Tá ok. Então é isso. Então chegou a hora de você colocar o fone de ouvido, porque o podcast Questão D está no ar. Bom, e antes da gente passar para a nossa análise do nosso episódio especial de hoje de Natal, eu tenho um recadinho para você. Caso você não saiba, o Questão D, tanto o podcast quanto o blog, ele é um projeto independente. Ele não é um conteúdo focado em críticas, e sim em análise e interpretações de filmes e séries, e algumas indicações de livros. Então, para poder entregar esse conteúdo diferenciado e exclusivo, ele passa por um processo de muita pesquisa, roteirização, gravação, edição, correção, ou seja, demanda tempo e dedicação. E com o objetivo de deixar cada vez mais o podcast e o blog profissional, foi lançada uma comunidade no Apoia-se. O que é a comunidade no Apoia-se, Dante? Bom, ele é um site que você vai apoiar esse projeto com um determinado valor. E conforme a categoria que você escolheu desse apoio, você vai receber recompensas. Além disso, existe uma meta mensal, que ao atingir essa meta, todos os apoiadores, independente do valor do seu apoio, vão ter acesso ou a um conteúdo estendido ou a um mini curso de criação de conteúdo. Ou seja, ele é ideal para você que tem um projeto e quer transformar em conteúdo na internet. Gostou? Isso nada mais é que uma forma de agradecer a você por fazer parte da comunidade que enxerga a cultura pop fora da caixa. Além disso, todo o valor do seu apoio será investido em compra de equipamentos, ferramentas de edição audiovisual, além de manter o blog e o podcast no ar. Tudo para entregar um conteúdo de qualidade e cada vez mais profissional. Então, para você fazer parte da comunidade Questão D, acesse apoia.se Questão D, lembrando que o questão sem o tio, e lá você vai ver todos os detalhes, todas as recompensas e a meta do mês, tá? O link está aqui na descrição. Ah, Dandy, mas eu não tenho como contribuir com valor. E agora? Não tem problema, tá tudo bem, tá ok? Você pode apoiar o podcast e o blog compartilhando tanto os episódios quanto os artigos nos seus grupos do WhatsApp e nas suas redes sociais. Assim você ajuda a divulgar o meu trabalho, tá bom?
Mas chega de delongas e vamos à nossa análise do episódio de hoje. Partiu! Bom, Cláudio, agora que você já disse qual é o filme que você vai falar, agora me conta, qual é a sinopse desse filme e o que chamou mais atenção nele? Vamos lá. É um filme clássico de Natal, né? Onde sempre tem uma criança, né? Mas começa uma vozinha contando a história para os netos dela e a história é fantasiosa, né? É uma cidade de elfos, né? E gnomos. E aí, o Natal é um garoto que é órfão de mãe, ele só tem um pai, e o pai abandona ele, né? O pai sai para caçar. E aí ele vai em busca do pai, ele vai atrás do pai dele. É uma história interessante, tem uma ligação comigo, porque ele tem um nabo, né? A mãe dele deixou um nabo. Chega uma tia distante, uma tia má, né? Que sempre tem a bruxa má, né? Na história de Natal, tem alguém que é o vilão, e essa é a tia dele, a vilã. E ela, num determinado momento, ela prepara uma sopa para ele. Isso antes dele ir atrás do pai, né? O pai, na verdade, vai embora e deixa com a tia. E aí ela prepara essa sopa de nabo para ele. Ele até se assusta, né? Ele tá tomando a sopa. E aí, quando ele percebe, ele tá comendo, né? Tomando a sopa do nabo, que era o boneco, né? E traumatiza. Qual é a ligação dele comigo? Quando eu era criança, eu tinha uma galinha de estimação. Num determinado momento, dia, eu cheguei da escola e minha mãe tinha preparado o almoço. Eu fui almoçar comendo o frango e minha galinha de estimação. Meu Deus! E aí Nossa! lembrei, né, esse filme, aí foi assim, comecei a me interessar mais ainda pelo filme, né? E aí é bacana porque ele vai atrás do pai, aí encontra, ele tem um amiguinho, o melhor amigo dele é um rato que fala, ele acha que o rato fala, né? E só ele fala com o rato, depois ele descobre que o rato fala também. E aí ele começa a busca pelo pai dele. E aí ele descobre que o pai dele, junto com outros caçadores, eles prenderam um garoto da cidade. Isso que é interessante, que o ser humano é que faz o mal, é a parte ruim, assim, do filme. Então, o garoto se depara com isso, né? Ele tem só 11 anos, e é bem, bem interessante. E aí depois também tem uma bruxa no filme, que descobre que a mãe dele era uma humana que chegou nessa cidade também, assim como ele. E no final do filme se configura, e aí eles fazem uma referência à entrega de presentes, que eles fabricam brinquedos, e aí ele fala assim, ele tem uma ideia, né? Então você pode fazer isso em grande escala, e aí eles fabricam em grande escala e ele sai com um saco vermelho e uma rena e um trenó entregando para várias crianças do mundo. Faz uma referência aí ao Papai Noel. Não é chamado de Natal, é de Papai Noel, né? Que a gente já Sim, conhece. sim, sim, sim. E é interessante esse ponto que tu falaste aí sobre esse apanhado geral, que eu assisti esse filme e a primeira coisa que eu achei interessante é essa pureza do Nicolas, né? Que a mãe dele chamava ele de Natal. Ele via a maldade tanto na tia deles, as pessoas lá na Vila dos Duendes, eles estavam calejados com essa traição dos humanos, que ao mesmo tempo que eles desconfiavam dele, ele não devolvia com a mesma moeda. E tanto que ele fazia de tudo para provar que não. A gente tem amor no coração, a gente pode fazer algo diferente. Tanto que ele consegue, né, fazer isso com a bruxa. Lá eu achei bem interessante porque quando ela vê o parentesco dele com a mãe, é que ela lembra, né? Opa, essa moça que veio aqui no passado, nós éramos melhores amigas. Um cordão, né? Sim, sim, sim. Então eu achei bem interessante essa mensagem do amor incondicional que o Nicolas transmite assim para todo mundo. Tanto que ele faz isso com a tia. Ela maltrata ele, ela tripudia com ele, mas ele não devolve na mesma moeda, o que é interessante, né? Quando ele, só completando, quando ele fica preso, onde tem um troll, que é um monstro, ele mantém essa pureza, né? Ele não vê maldade nisso. Ele mantém a esperança que vai sair de lá, que vai encontrar o pai dele. É um filme, assim, que lembra um pouco, remete um pouco os filmes dos anos 80, que passavam na época do Natal, na sessão da tarde, né, na tela quente. Lembra um pouco, mas aí tem mais agora a magia da tecnologia que traz também, e isso deixa o filme muito mais rico com os efeitos que tem. E sobre essa fadinha, eu me lembro que assim, ela não consegue mentir, né? Tanto que ela diz, não, eu só sei dizer a verdade. Não. Aí tem um momento... E tem um momento que ela dá o pior cenário possível pro Nicolas, ele fica olhando pra ela, aí o ratinho fala, será que você não pode mentir pelo menos uma vez na sua vida? Ela disse, mas eu tô falando a verdade, mas a gente tem outra possibilidade. Gente, foi assim, pra mim foi o auge.
Agora me conta, por que você escolheu esse filme assim? O que é que ele pra ti foi especial? Mesmo sendo um filme de Natal, ele traz momentos muito fortes. Ele resgata a questão dos valores, né, que nós temos que ter, de acreditar nas pessoas, de ainda ser bom, mesmo tendo adversidades, mesmo que tudo pareça o fim, mas que você ainda tem esperança em conseguir alcançar o seu objetivo, o seu sonho. Remeter também à minha infância nos anos 80, traz clássico dos anos 80, Santa Claus, filmes que passam em Nova York. Outro filme também que remete é A Lenda. Ah, sim, que é com Tom Cruise, acho que um dos primeiros filmes do Tom Cruise, né? A cada 2 meses passava A Lenda na sessão da tarde. Me lembro, sim. Eu tava conversando um dia desse, falando ainda desses filmes dos anos 80, que tinha aquela disputa entre a Globo e o SBT em quem passava o Gremlins. Que o primeiro Gremlins passa no Natal, aí passava no SBT, lá no Cinema em Casa, aí na semana seguinte passava na Globo, na sessão da tarde, o Gremlins 2, aí ficava essa disputa todo o tempo. E esse filme traz essas referências, e eu gosto muito dessa época, então por isso que eu escolhi esse filme. Além de também ter a história lá do Nabo, que lembrou da minha galinha de estimação na infância. Curiosidades, hein? Ou seja, praticamente antes da Catarina do Cravo e a Rosa surgir com a galinha de estimação dela, tu já tinha, né, a tua, né? Era Papuda. Muito. Papuda o nome dela? Papuda. Olha só. Imagina o tamanho da galinha, né? Acho que agora pelo nome eu tô imaginando. Tem uma coisa também interessante, Dandy. Eu fui pesquisar o que significa Nicholas, porque eu não li o livro. Acredito que tenha, assim como o filme, ele traz vários significados, até mesmo no texto, no diálogo dos personagens. Ele remete ao momento do Natal, né? O Nicholas significa vitorioso, o que vence com o povo. Então, quando mostra lá o Nicholas na cidade dos duendes, conquistando os duendes, engajando os duendes na fabricação de brinquedos, para distribuir para as crianças, né? Então tem todo um significado aí por trás disso. Não é à toa que o nome dele é Nicholas. Faz todo sentido. Eu também não cheguei a ler o livro, e assim, eu fui descobrir depois que eu assisti o filme que ele é baseado no livro. Inclusive, a atriz que faz a senhora que vai contando a história, ela fez Harry Potter, né? A vovozinha, eu olhei assim. Sim, eu olhei assim e falei, gente, de onde eu conheço? Falei, gente, será que é ela? Será que é a professora do Harry Potter? Mas aí eu fui ver lá, pesquisar, que eu tenho essa mania. Depois que eu assisto o filme, eu vou logo pesquisar tantos os dados, até quanto o elenco. Aí eu falei, é ela mesmo. Minha memória não é tão ruim assim. É ela mesmo. Agora me conta aí, Cláudio, qual é a mensagem principal que você destacou aí? Vale a pena acreditar no sonho. Mesmo que seus pais, seus parentes, as pessoas que estão ao teu redor não acreditem em você. Eu acho que vale a pena você parar só quando você conseguir o seu sonho. Foi o que aconteceu com o Nicholas, né? Então acho que eu tiro a grande mensagem do filme é essa, que acredite no sonho, não importa o que as pessoas vão dizer, acredita no teu coração, na tua intuição e faça. Às vezes a gente, na vida que a gente leva hoje, né, trazendo para o nosso dia a dia, você traz marcas de tantas coisas, de tantas pancadas que você levou na sua vida, e quantas vezes você deixou o seu sonho para trás por conta disso, por conta de pessoas que roubaram os seus sonhos, né? Às vezes a gente deixa as pessoas invadirem a nossa vida e deixar rastros, né, de destruição. Então, o Nicholas não faz isso. Ele nem sabe o que está esperando por ele, né? E ainda assim ele acredita que ele tem um fio condutor ali que é em busca do pai dele. Ele quer chegar na cidade lá dos duendes, ele tem um mapa pelo gorro que pega fogo. E aí descobre que tem um mapa, então, que é a nossa intuição, né? Que é o nosso sentimento, é quando a gente sente aquela emoção quando faz alguma coisa, aquela satisfação, aquele prazer. Às vezes a gente passa batido, você faz várias coisas, mas você não consegue identificar o que realmente dá tesão em fazer. Às vezes você faz alguma coisa por conta do dinheiro. E no final das contas, isso não é o suficiente. Você sempre vai querer mais, né? Dinheiro tem todos os dias. A gente sim passa necessidade, mas o que vai, daqui a um tempo, o que você vai ter na sua vida, né? O que você vai construir? Quais são os teus presentes? O que você vai dar para as pessoas? O que você vai deixar de legado para as pessoas? Tem até uma cena onde a fadinha do mal, falo fadinha do mal, né? Fadinha do mal. Ela fala que ela pega um peão e aí ela fala assim, vamos pintar de vermelho e de não sei
sei o que e tal, e de amarelo que chama atenção e tal. Então, assim, às vezes a gente esquece de pintar a nossa vida com as cores que realmente nos alegram, que fazem sentido para a gente. O caminho do sucesso, a busca pelo sucesso, ela é diferente, ela é individual, né, de acordo com cada cidadão. E isso é muito importante. Mas a gente vive numa sociedade em que a nossa vida hoje virtual pinta uma vida que não existe. E aí te faz perder nos teus negócios, faz perder na tua busca. São os falsos presentes, né? São as falsas realidades. E o filme tem tudo isso. Uma outra cena que remete a essa questão que eu estou falando, quando o Nicolas está no chão, ele está lá coberto de neve. E aí chega a duende lá e o senhorzinho lá, né? O avô dela. Aliás, o avô do avô dela, né? Sim, sim. Ele fala assim, eu quero chegar na cidade dos doentes. Aí ela fala assim, nossa, mas você já está na cidade dos doentes. Como? Aí basta você olhar. Às vezes você já conquistou o que você queria, mas o teu olhar, a tua ótica é outra, o teu momento de vida é outro, e você não consegue enxergar as maravilhas que você já conquistou. Eu poderia aqui falar mais coisas do filme, mas você pediu para falar uma mensagem, né? Mas fazendo aí uma comparação com a nossa vida, trazendo aqui, pegando a metáfora do filme e trazendo para o nosso dia a dia, essa mensagem que ele deixa para mim, né? Corra, vá atrás, não interessa, faz. E é interessante que isso que você mencionou, a gente percebe que o filme ele é cheio de arquétipos. Se a gente pegar, por exemplo, a tia dele, ela não teve uma infância muito boa. Todos os sonhos delas eram destruídos durante a infância e até a fase atual. Tanto que quando ele menciona, não, mas a gente tem que acreditar no nosso... Ela disse, não. Sonhar não dá certo. E ela menciona, eu nunca tive isso. Tanto que ela solta sem querer, o meu sonho é poder comer o chocolate assim quente. Ou então sentir o gosto do chocolate. Quer dizer, experimentar uma coisa deliciosa é que ia permitir esse prazer. Quando ele vai lá no final do filme, ele chega aí na casa e entrega esse chocolate. Tudo que ela fez para ele, ela esquece. Começa a comer o chocolate e ela agradece a ele, porque ele proporcionou essa felicidade que ela esperava. É muito cheio de significados esse filme. E tu mencionou muito bem, por conta da tia todo o tempo tá dizendo, sonho não existe, você não deve acreditar em magia, não existe isso. Ele começou a duvidar do que ele acreditava, tanto que ele não enxergava a cidade dos duendes. Isso aí é perfeita, essa analogia, né? E tem muito a ver também com o empreendedorismo, quando a gente vai puxar para essa área, né? Porque o empreendedor é assim, ele vai enxergar além, mas vai ter outras pessoas que vão dizer que não é esse caminho. E ele vai ficar em dúvida, mas ele só vai conseguir alcançar se ele se manter na linha onde ele quer chegar, que é o que aconteceu. Ele chegou no local, mas ele estava em dúvida porque de tanto a tia dele injetar aquela, não, isso não dá certo, não é assim e tudo, tem que ser racional. Aí quando ele começou a sentir já com o coração, que ele começou a enxergar, né, a cidade. Exato. Muito bem, acho muito boas colocações. Agora, tem uma pergunta que nasceu num podcast que eu estava falando sobre um filme de suspense. E assim, todo mundo ama fanfic, né? Criar nossas teorias, criar as nossas versões. Aí vem a seguinte pergunta. Se você fosse o melhor amigo do protagonista, no caso aqui o Nicolas, o que você faria para ajudar ele a tirar do caminho ali dele? Qual seria a sua versão do filme? Eu acho que eu não mudaria nada. Eu seria o Ratinho. Eu seria o melhor amigo dele, que é o Ratinho. Foi perfeito, foi perfeito. Ele dá o apoio ao Nicolas, que foi a primeira pessoa e a única pessoa que acreditou que ele falava. Quantas pessoas nós temos hoje na nossa vida que a gente acreditou, que a gente apoiou, deu uma oportunidade e hoje está despontando aí, né, na carreira, e que às vezes esquecem a gente, né? Ou que a gente às vezes esquece também de alguém que nos ajudou. E no filme eu seria o Ratinho. Eu faria perfeitamente o que ele fez. Inclusive, o Ratinho, ele não era 100% concordava com o Nicolas. Tinha momentos que ele puxava a orelha, né? E falava assim, não fala, não faça isso. E de uma certa forma, o Ratinho, ele se sentia grato. Por mais que o Nicolas tomasse as decisões erradas, ele estava ali do lado dele, porque ele sentia a necessidade de dar esse suporte. É interessante, porque teve um amigo meu que eu estava comentando desse filme, ele disse, nossa, mas eu não gostei, é muita fantasia. Eu falei, gente, como foi que tu assistiu esse filme? Aí eu falei, bora conversar sobre o que foi que tu achou estranho. Aí,
Quando ele começou a conversar comigo, aí ele falou, nossa, eu não tinha percebido essa questão do rato, da gratidão dele, da tia dele, tem a ver com... Eu falei, pois é, tudo isso. É uma coisa assim que eu te falo sinceramente, que meu amor pelo cinema e pela série já vem de berços. Eu me lembro que a minha avó, quando ela era viva, ela não sabia ler, mas ela adorava ver filme, e era prioridade. Todo mundo assistia filme, terminava, começava a comentar, começava a interpretar o que foi que a gente tirou dali do personagem, por que aquele personagem era desse jeito, então isso me acostumou. E foi isso que me fez ter a ideia. Eu falei, poxa, eu queria resgatar esse nível da gente simplesmente conversar sobre o filme, interpretar. Aí foi por isso que eu comecei a criar o podcast, o canal, o blog, por conta disso, pra gente trazer essas teorias. E você está de parabéns, porque resgatar isso e fazer analogias com o nosso dia a dia e trazer pessoas aqui para conversar sobre isso enriquece muito a página que você tem, o canal que você tem. É bem interessante. Parabéns. Obrigado, Cláudio. Muito importante esse feedback. Obrigado mesmo. Então, Cláudio, a gente está finalizando aqui o nosso podcast. Já acabou? Sim, a gente está... Não, ainda não, calma, porque ainda tem as suas indicações aqui. Muita calma nessa hora. Me conta aí quais são as indicações, depois eu digo as minhas. Bom, não trazer assim, a questão do Natal também, né? Tem um filme que é antigo, A Casa do Lago, que é com a Sandra Bullock e o Ken Reeves. Uhum. É um romance clássico, Gente, esse romance é clássico. E aí eu confesso que no começo eu assisti 3 vezes para eu poder entender. Sério? Porque eu ainda não tinha essa noção de espaço e tempo do buraco de minhoca, ainda não tinha ainda. Mas desculpa, pode continuar. Eu gosto desse filme, estou fazendo essa referência, eu inclusive te avisei sobre esse filme, porque eu assisti na época do Natal. E eu lembro que eu estava numa bad muito grande nessa época. E aí o filme marcou. Assisti 3 vezes o filme, a primeira e a segunda eu chorei, na terceira eu já não chorei mais, mas o filme é muito bom. E eu entendi a questão porque o filme ele é atemporal, as histórias são atemporais, mas elas se interligam. Tem uma cena que é muito marcante para mim, que é quando, eu vou dar spoiler aqui, né? Tem um acidente onde o homem é atropelado e ele morre. E depois tem a frase da personagem da Sandra Bullock, que ela fala assim, não venha me procurar. Espere 2 anos e depois sim você me procura, né? Quantas vezes a gente já se deparou com relacionamentos em que as pessoas estavam em tempos diferentes e a gente deixa passar grandes oportunidades de viver relações e de também momento de introspecção nosso, de egoísmo nosso, de buscar a nossa carreira, o nosso caminho e só depois encontrar essa pessoa ou essa relação, né? Mas a gente não tem esse tempo, né? E o filme para o tempo. Então, essa cena para mim é muito marcante, né? Porque eu lembro de pessoas que passaram pela minha vida. Eu tenho 40 anos, né? Pelo amor de Deus. Pessoas que passaram... eu também. Eu também. 81. Sou dessa época. 81 também. Maravilha. E aí, por ignorância, por falta de inteligência emocional, que a gente deixa passar grandes oportunidades. Então, como você falou aí que você lembra da sua avó, que gostava muito da sétima arte, né, de cinema, de filmes, e você resgata isso. Quantos filmes, né, a gente assiste e fala assim, caramba, isso tem a ver com a minha vida. Caramba, isso aqui eu já vivi. Nossa, eu queria viver isso aqui, né? É um momento que para a nossa vida e transporta a gente para um outro universo. E o filme A Casa do Lago, ele traz justamente isso. Esse transporte para outro tempo, esse cruzamento de tempo. Cara, é apaixonante esse filme, é apaixonante. Quem for assistir, depois aí manda uma mensagem pro Dandy e diga o que achou. Pra mim, assim, a cena assim, que marcou dessa Casa no Lago é quando eles fazem um passeio no diferente tempo deles. Essa cena eu achei essa cena, eu falei, gente, e pior que na época eu tinha um relacionamento à distância. Aí eu fiquei comparando, eu falei, gente, é igualzinho, meu Deus do céu, a gente passeando nos locais aqui e lá e a gente comentando. É muito interessante, sabe? Tempo, né? Assim, em época de relacionamento virtual, de relacionamento onde as pessoas se conhecem através
das redes sociais, de aplicativos. Eu lembro disso também, eu estava nessa bad, eu fiquei pensando assim, caramba, por que eu não tive essa ideia de fazer isso? De vamos ao cinema, vamos assistir um filme, você na Sim. cidade, eu na minha cidade, e depois a gente comenta o filme. Então, assim, para quem gosta de romance com um final feliz, assiste A Casa do Lago. É perfeito. Tem mais alguma indicação para fazer? Ah, tem sim, tem. É o filme novo agora da Sandra, que aí, por isso que eu vou falar dela, que tá no Netflix agora, é O Imperdoável. Inclusive, eu vi que no elenco tá a Viola Davis. Quando eu vi a Viola Davis, eu falei, gente, Viola Davis e Sandra Bullock, meu Deus, esse filme vai ser... É um filme, assim, denso, é uma história densa, é uma história pesada, mas a atuação da Sandra, como sempre, da Sandra, olha a intimidade, né? Da Sandrinha. Da Sandrinha, é impecável. Essa mulher merece o Oscar depois desse filme, porque é aquela história da busca, né? A gente falou agora do Nicholas, de Natal, porque ela vai em busca da história dela. Ela vai resgatar, ela é uma ex-presidiária. Foi separada da irmã dela, da irmã que ela criou como filha. Então ela vai em busca da história dela, assim como o Nicholas vai em busca, né, do pai dele, das verdades, né, que a mãe falava para ele. Então ela vai em busca disso, ela traz esse resgate da família, da relação familiar, do que é família, né? A família ela não precisa ter o pai, a mãe, o filho, não precisa. Às vezes são duas irmãs que se separaram, isso é família. Tem uma cena onde isso fica muito forte, e o que mais chama a atenção no filme são as pausas nas interpretações, que faz com que você fique impactado, fala assim, caramba, é uma sequência dramática que te envolve, mas vale a pena. Pega o lencinho para segurar as lágrimas. Nossa, esse aí eu vou assistir esse fim de semana, porque eu não assisti no fim de semana passado que lançou. Não, ainda não assisti. Tô numa correria, Cláudio. Eu tô numa correria. Não, eu não tenho problema de spoiler. Eu sou o rei do spoiler, eu amo spoiler. Inclusive, é o que me incentiva a assistir. É o que me incentiva a assistir quando eu recebo spoiler. Então não tem problema nenhum. Então ele tá na minha lista desse fim de semana pra eu poder assistir. Eu sou louco pela Sandra Bullock, sou fã dela, certo? Ela pode fazer até propaganda de shampoo de 30 segundos que eu tô lá assistindo. Bom, agora eu vou dar as minhas indicações. Na realidade é só uma indicação e eu já mencionei aqui. Passa na época de Natal, é o Gremlins, é o primeiro filme do Gremlins. Mas por que eu escolhi? Não apenas por ele se passar no Natal, mas aqui a gente encontra diversos perfis referentes ao Natal. Por quê? O que acontece? A namoradinha do protagonista, ela comenta que ela nunca amou o Natal por conta de um trauma que ela sofreu na infância, quando ela perdeu o pai. Não vou falar qual é o motivo. Você pode assistir ele tanto na Netflix quanto na HBO Max, ele está lá disponível, esse filme. Bora contextualizar para quem não sabe. Gremlins, existe um monstrinho que ele tem um cuidado especial que você precisa ter com ele. Você não pode alimentar ele depois da meia-noite, ele não pode tomar banho, ele é sensível à luz. Caso ele fique exposto à luz, ele morre. Se ele come além da meia-noite, ele se transforma. Mas o nome desse bichinho se chama Gizmo. E o Gizmo, ele tem essa ciência de que ele não pode fazer isso. Só que como cai água nele, ele se multiplica em questão de 30 segundos. Cria um outro ser dele, eles têm uma inteligência avançada, eles enganavam ele para poder dar esse alimento e ele se transforma em criaturas abomináveis. Aí o que acontece? Quando ele vai tentar ajudar a cidade, porque a cidade virou um caos, aí ele conversa com a namoradinha dele e fala que ele conta, olha, o Natal para mim é especial, porque o meu pai sempre traz uma surpresa, porque o pai dele é inventor. Então ele tem essa mágica. Aí já ela disse, não, eu não gosto do Natal, e ela conta a história, como ela perdeu o pai. E por conta desse caos que está acontecendo na cidade, reforça o fato dela não gostar do Natal. Só que, lógico, passa por uma jornada, tem uma transformação tanto do personagem dela. São coisas assim, bem pequenas que você vai percebendo. E também a gente tem os diversos arquétipos ali. As pessoas que pregam o Natal, que amam o Natal, essa época, mas não corresponde com a sua atitude, ou então elas começam a observar o Natal como um momento de transformação, mas elas não conseguiram se transformar. Tem todos esses detalhes, então eu recomendo Gremlins, é o primeiro filme. Ele é uma mistura de terrorzinho com trash e comédia. E pra mim o ícone, assim, o auge do auge, que inclusive eu me lembro muito da minha avó, esse filme, e da minha tia que ano passado eu perdi de Covid, a gente assistia muito filme junto, né? Era a cena que eles estão no cinema assistindo o filme da Branca de Neve e cantando a música Eu Vou, Eu Vou. E eles tudo de gorrinho de Natal ali, porque era época de Natal. E assim, é uma cena que eu não me esqueço. Pra mim é um ícone.
Olha, Cláudio, eu quero te agradecer por aceitar o convite, por participar desse podcast, desse episódio especial. A gente teve um probleminha aqui na questão de transmissão e tudo, mas olha, eu quero agradecer a paciência. Infelizmente, a gente depende da internet por enquanto, mas muito obrigado. Bom, Dandy, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. O papo foi muito bom, gostoso. É um assunto que eu amo falar, que é cinema. Parabéns. Fica aqui o convite para você participar tomar um café comigo ano que vem, né? Agora. Olha. Com certeza. Com certeza. Tá? Fica aqui o convite para a gente falar sobre outros assuntos também. Pode ser sobre cinema, sobre o seu trabalho. Vamos falar sobre os seus projetos. Muito obrigado. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, do @cabeumcafé, também vai ter um podcast. Então, quem quiser conferir as entrevistas, os bate-papos, é só ir lá. Olha, já estou ansioso para esse podcast, porque eu sou a cadeirinha do podcast, porque eu estou assistindo os podcasts assim, quando eu estou produzindo, quando eu estou criando, fazendo as artes, fazendo os conteúdos, estou lá escutando o podcast. Então, já estou ansioso para ver esse podcast do Cabe um Café. E olha, tu vais te viciar, hein? Assim, a gente escutando já vicia, mas produzir vicia. Vou te chamar também, outras análises de filme, assim, o que tiver a tua cara, vou te chamar, vou perguntar se cabe lá na sua agenda. Aí a gente grava com toda a estrutura da internet, que se Deus quiser ela vai estar funcionando normal. Será um mas prazer, muito obrigado. Né? Feliz Natal e que o Cabe Café que está começando a tomar outros ares, e pode ter certeza. E mais sucesso vem por aí, tá bom? Amém, obrigado, fica bem e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Te espero no café. Tchau. Beijo.